Está no ar mais um boletim especial de final de ano e nesse boletim mais do que especial, vamos trazer para vocês as previsões, as informações de clima e tempo, o que vai acontecer daqui para frente nesse restinho de dezembro, a partir de janeiro e até lá no período de colheita da safrinha. O que o clima está trazendo de informação para a gente? E quem faz essa análise tradicionalmente no final do ano aqui com a gente é o meu amigo Luiz Carlos Molion, climatologista, que você já conhece, que você já sabe, tem aí uma particularidade nas previsões dele, que é aquela previsão por similaridade. Ele encontra anos parecidos com o que a gente está vivendo e faz as comparações e tem um grau de assertividade muito grande as previsões do Luiz Carlos Molion. E é por isso que a gente convidou para ele estar aqui com a gente e trazer mais informações sobre esse restinho de ano e início de 2022. Seja bem-vindo, Molion, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Vamos começar falando das expectativas, Molion. O que você está vendo aí em termos de chuvas? Vamos ter condições favoráveis? Onde essas condições serão favoráveis? Como é que a gente pode analisar e que similaridade você encontrou aí? Com que ano? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. É uma satisfação estar aqui com vocês. E os nossos telespectadores, né? Como sempre disse, prever clima é uma missão impossível, né? Dado o fato de que a atmosfera é muito caótica e o nosso planeta, ele é aberto com relação à troca de energia, né? Recebe energia do Sol e emite radiação infravermelha, emite energia na forma de radiação infravermelha para o espaço exterior. Então é um sistema aberto e há hipóteses até que raios cósmicos galácticos eventualmente influenciam a cobertura de nuvens, aumenta a cobertura de nuvens quando aumenta os raios cósmicos, diminui a cobertura de nuvens. Então você vê que é um sistema muito complexo e ninguém no mundo consegue prever clima. Daí o fato de que os modelos de clima, eles tendem muito a errar, principalmente no que se refere à chuva, né? Ao ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico é muito difícil de você representar num programa, num código de computador. Assim, a similaridade, ela parece, então, com uma ferramenta bastante adequada para a gente poder comparar anos. É claro que, às vezes, localmente, pode não acertar, por conta que a gente trabalha com uma resolução de 50 quilômetros. Então, eventualmente, a diferença, né, de chuva, às vezes está muito apertado, ou devido a problema de topografia, por exemplo, né? É o caso, por exemplo, ali do oeste da Bahia, em que você tem um divisor de águas entre o São Francisco e o Tocantins, né? Então, em geral, se torna um pouco mais difícil de acertar localmente. Mas, de maneira geral, sim, regionalmente, esse método de similaridade tem dado uma precisão bastante boa. Nesse caso em particular, nós pegamos 2006 para representar 2021, e já está terminando, né? Temos ainda o restinho de dezembro, e 2007, então, representando o 2022, Alex. Muito bem. A gente tem os mapas que você mandou aqui pra gente. Eu vou pedir pro Vinícius, nosso editor, colocar no ar, só pra gente começar a entender essa comparação, Molion. O primeiro que a gente está vendo aqui são anomalias de precipitação, outubro, dezembro de 2021, como você bem falou, equivalente aí a 2006. Explica pra gente o que a gente está vendo aí no ar. Muito bem. Esses, na realidade, são desvios
de chuva com relação à média que ainda está sendo utilizada, que é a do período 1981 a 2010. Então, o que se faz-se uma média de outubro a dezembro de todos os anos, né? E, no caso, 1981 a 2010. Então, você tem um comportamento médio desses 30 anos. E, ao selecionar o ano 2006, no qual nós já temos os dados coletados, uma vez que não foi modelo, a própria natureza que produziu, o próprio clima natural que produziu. Eu digo clima natural porque tem o clima do modelo, né? Porque o clima do modelo nem sempre é o que a gente espera. Então, o clima natural produziu essa chuva. Então, pega-se aquele período, outubro, dezembro de 2006, e subtrai do período médio, outubro, dezembro, na média de 1981 a 2010. Então, o que aparece em branco, Alex, é que ficou em torno da média, tá? 10 milímetros para baixo, 10 milímetros para cima no mês, e como nós estamos tratando aqui do trimestre, então, na realidade, tem que multiplicar por 3 esse número. Então, 30 milímetros para cima, 30 milímetros para baixo, é digamos assim, a barra de erro que nós temos. Então, você vê que, no caso de 2006, a maior parte do centro-oeste, da parte norte do centro-oeste, bem como boa parte do nordeste, ficou com cor branca, indicando, então, que estava em torno da média. E aí, quem tem dados desse período, já pega os dados médios, e se não tem, pode achar, entra no site do INMET e acha a planilha das chamadas normais climatológicas de 1981 a 2010. E a pessoa, então, pode aplicar aí, dependendo da média do seu local, pode aplicar essa barra de erro. Por exemplo, vamos admitir que o total médio desse período do norte do Mato Grosso fosse 700 milímetros. Então, vai aplicar aí 30 milímetros para cima, 30 milímetros para baixo, e essa é a expectativa que se tem da chuva na região. Quando aparece em azul bem forte, e até lilás, isso é chuva em excesso, ou seja, desvios positivos, chuva acima do normal. Nesse caso específico, para esse período de outubro, por exemplo, a gente espera, então, que essa parte das serras de Minas Gerais, pegando aí parte de Goiás, parte de Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, então, tenhamos chuvas acima do normal. Em alguns locais pode chegar a ter aí a ordem de 150, 180 milímetros acima da média local. Bom, isso de uma certa forma pode ser interpretado como que na realidade nós estamos vendo nas imagens de satélite, e é o posicionamento das frentes frias. Então, atualmente nós temos, por exemplo, e de fato estava previsto isso, note que aparece uma cor verde e amarela, sugerindo então que boa parte da região sul e parte do Mato Grosso do Sul então tenha desvios negativos, né, da ordem de 30 a 40 milímetros por mês, e multiplicado por 3, daria então 90 a 120 milímetros abaixo da média. Isso em função de um veranico que eventualmente poderia acontecer, e se a gente olhar as imagens de satélite, agora para dezembro está acontecendo isso aí, né? Então, parece que o método está indo na direção certa. Então, nós temos, de maneira geral,
chuvas boas nessa parte de Minas, parte de Goiás, parte de Mato Grosso, né? E chuvas abaixo da média nessa região do sul, do Mato Grosso e da Paraná e parte do Rio Grande do Sul. Excesso de chuva também pelo posicionamento das frentes frias em cima do Espírito Santo, Minas Gerais, de maneira geral. E o Nordeste em torno da média, sendo que a parte oeste do Nordeste, que pega aí o Maranhão e o Piauí, bem como ao longo do oeste da Bahia, aparece aqui em azul claro, sugerindo, então, chuvas um pouco acima da média. Então, aparentemente, as regiões produtoras, de maneira geral, tiveram um trimestre, outubro a dezembro, bom, tá? Talvez um pouco com exceção da região sul, que pode ter apresentado uma pequena deficiência hídrica, mas que eu creio que isso não seja crítico. Ô Molion, como isso é média, o fato de estar sendo medido ao longo de 3 meses, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, a gente viu um outubro muito chuvoso. Daí novembro começou a reduzir e agora dezembro a gente já vê que existe aí uma tendência de redução significativa das chuvas e uma preocupação, inclusive, para as lavouras. Lavouras de milho lá estão sentindo bastante. Essa aparente chuva acima da média pode ficar mascarada aí? Não, na verdade, se você olhar o mapa com cuidado, o que está um pouco acima da média é a fronteira oeste, né? Isso, a parte oeste do Rio Grande do Sul, né? Isso, mas o resto está ou então em torno da média ou tendendo para esse verde, né? Que é uma redução de chuva. Então a gente espera que esse bloqueio que se forma em dezembro seja, como disse, normal, em função do fato de as frentes frias estarem passando muito rapidamente, existir um sistema de alta pressão que impede que a precipitação seja muito intensa, e essas frentes frias eventualmente vêm ficar semi-estacionárias aqui no norte da região sudeste, como eu disse, né? Então, eu diria que isso é perfeitamente normal, e um bloqueio desses com a presença do sistema de alta pressão, às vezes ele pode permanecer duas, 3 semanas. E por isso que eu disse que eu sempre tenho recomendado que procure aprofundar e avolumar o sistema radicular da planta, notadamente a soja e o milho, para que a planta, quando vem um veranico desse tipo, a planta consiga sobreviver. Quer dizer, você não pode plantar essa semente fica no mesmo lugar, mas você próximo da superfície. Mas há locais em que, na realidade, tem que fazer uma subsolagem, e a subsolagem ela deve ser o mais profunda possível, né? Conseguir chegar a 1 metro, ótimo, porque aí revolve tudo isso e colocando nutriente lá embaixo, usando gesso agrícola, que é o sulfato de cálcio, que é mais solúvel do que o carbonato de cálcio. O carbonato de cálcio é usado para corrigir o pH, né? O sulfato de cálcio ele não corrige o pH, mas, por outro lado, ele é mais solúvel, ele penetra e a planta, como precisa do enxofre, ela vai atrás. Nesse fato dela ir atrás, o sistema radicular se estende. É possível você ter raízes de soja chegando tranquilamente a 1,5 metro, 2 metros de profundidade. E nesse processo de aprofundar a raiz e do sistema radicular
se avolumar, quando vem um veranico desse, a planta então tem um volume de solo muito maior para explorar, né? Se não fosse feito isso, ela fica, o sistema radicular fica restrito praticamente àquela camada muito próximo da superfície, e essa camada vai secar e a planta morre, né? Então, as práticas agronômicas indicam isso. Primeiro, se chove bem em outubro, então procurar fazer com que haja maior infiltração da água possível, para ir armazenando água no solo. E no plantio, então, utilizar essa técnica para aprofundar o sistema radicular e avolumar esse sistema radicular para que a planta consiga passar por esses veranicos. Se ficar superficial, Alex, certamente a planta não vai resistir. Então, eu diria que de agora em diante, nós teremos com mais frequência esses veranicos que, ou, eventualmente, ou pode ocorrer em novembro, ou mais frequentemente em dezembro, né? Pela passagem das frentes frias e o fato que elas devam, então, permanecer onde aparece essa cor azul aí, ó, se estendendo para o lado de Rondônia, tá? Mato Grosso e Rondônia. Então, nesses próximos 10, 15 anos, eu diria que vai haver mais frequentemente essas frentes frias se posicionando um pouco mais ao norte nesse mês de dezembro, Alex. Muito bom. Vamos seguir, Molhon. Vamos ver o início do ano, como vai ser. Nesse caso, a similaridade é com 2007. Vamos ver. Então, a similaridade com 2007, já projetou aí? Já estamos vendo. Ó, começando lá do norte, você vê que Amapá e a parte do Marajó aparece com uma cor amarelo alaranjado, indicando desvios negativos, tá? Uhum. E boa parte do leste do Pará, Maranhão e o Piauí também aparece com um verdinho, indicando também desvios negativos. E vão pegar também o Tocantins e parte de Goiás. A costa da Bahia e o oeste baiano fica de normal para um pouco mais chuvoso, e toda essa faixa central, vindo desde lá do oeste do Pará, descendo por parte do Mato Grosso, descendo até o Paraná, aparece em azul, sugerindo que essas regiões, então, inclusive agora Rio Grande do Sul, a fronteira sul com o Uruguai, o Paraguai, então, aparece em azul, indicando chuvas acima da média. Se eu tentar olhar com mais detalhes, eu diria que a minha grande preocupação em algumas regiões, particularmente na costa norte, pegando Maranhão, parte do Pará e parte do Piauí, é janeiro, em que algumas regiões podem sofrer uma redução de chuva de até 50% nesse período de janeiro, no início do ano. E, no caso da região sudeste, continuaríamos a ter chuva acima da média, o que é muito bom para, não tanto diretamente para a agricultura, mas para o enchimento dos reservatórios e, portanto, a nossa hidroeletricidade, para garantir isso aí em janeiro. E, novamente, a parte sul e leste do Rio Grande do Sul ficaria com chuvas um pouco abaixo da média. Fevereiro, de maneira geral,
me parece, quase que no país todo, bastante chuvoso, exceção o lado oeste da Amazônia, que pode, então, apresentar reduções significativas de 60% a 80% de redução na chuva, mas é uma região que, eventualmente, pode pegar dessas regiões, uma das mais produtivas é a região aí de Santarém, né? Que pode apresentar uma redução significativa em fevereiro, mas toda a costa leste e até Mato Grosso, aparentemente teria então um mês bastante chuvoso em fevereiro, e essa região que nós vimos em janeiro teria muita chuva, então ela passa a ficar um pouco mais seca, notadamente uma redução bastante significativa no leste de Minas, a região da Zona da Mata, e, no caso específico, Rio de Janeiro e o estado do Rio e o sul do Espírito Santo. E, novamente, no Rio Grande do Sul, teríamos, então, chuvas de maneira geral, boas, com exceção do sudeste, do sul da costa leste gaúcha. E, no caso de março, então, outra preocupação, porque realmente março pode ser um mês em que algumas regiões venham a ter uma redução significativa. Então, março, acho que praticamente em todo o país, com exceção talvez da costa leste do Nordeste, do Recôncavo Baiano até Natal, no Rio Grande do Norte, e o Rio Grande do Sul, com exceção dessas regiões, provavelmente março vai ser um mês relativamente seco. Algumas regiões da Goiás, Mato Grosso e Tocantins podem sofrer reduções de 60% a 80% da média, né? Quer dizer, eu acho que vai ser um mês relativamente seco. E, por outro lado, se as pessoas já tiverem plantado, então eles podem até ajudar na colheita, né? Porque aí teríamos um mês mais seco, com menos chuva, facilitaria a entrada das máquinas no campo, e se tiver armazenado água que caiu nesse mês anteriormente, particularmente no mês de fevereiro, tem que evitar a colheita em fevereiro. Fevereiro tem que evitar de colher. Se tiver, então, armazenado bastante água nesse mês de fevereiro, pegando março relativamente seco, pode ser que você repita o que aconteceu nesse ano, de chover até a metade de março, até dia 20 de março, e depois, a partir daí, as chuvas se reduzirem. Nesse caso, poderia facilitar a colheita, e acho que não teria muito problema com safrinha, caso a gente consiga, então, manter essa água que caiu nos meses anteriores, particularmente no mês de fevereiro, manter essa água no solo, Alex. Muito bem. Então, por exemplo, o Mato Grosso ele teve um plantio muito adiantado. Há quem diga que daqui a pouco, segunda quinzena já de dezembro, já estaria começando a colheita por lá. Consequentemente, eles vão investir, vão plantar o milho safrinha já a partir de final de dezembro, início de janeiro. Teoricamente, o milho pode sofrer com essa falta de água em março, Molion? Eu acho que não, porque se colherem durante janeiro, por exemplo, e obviamente plantando imediatamente o milho, então vai pegar um fevereiro bastante chuvoso. Novamente, isso não vale
no caso, fevereiro, no oeste da Amazônia, indo em direção ao norte da Bolívia, do Peru, deve ficar bastante seco, como se houvesse um deslocamento na circulação atmosférica. Ou seja, em janeiro, ela vai produzir movimentos descendentes e redução de chuva na costa norte, como disse, pegando praticamente todo o nordeste até o leste do Pará. E depois, em fevereiro, haveria um deslocamento e esse movimento descendente de ar seco ocorreria mais no oeste da Amazônia, e teríamos, então, desde a costa leste do Nordeste até o centro-leste do Pará, teríamos muita chuva se estendendo até praticamente o limite aí da região sudeste. Então, nesse caso, se conseguir implantar já a safrinha em janeiro, milho deve se beneficiar dessas chuvas de fevereiro. E repito, procure fazer o plantio corretamente, né? Tentando aprofundar o sistema radicular, porque aí em março entra esse mês mais seco e aí a planta tem como se desenvolver, Alex. Muito bom. Vamos adiante então, Molion. Vamos ver a partir de abril quais são as expectativas, as perspectivas. Vamos lá. Bom, quando você olha aí o mapa médio do trimestre abril-junho, tá? Aparece praticamente Brasil de verde e amarelo, né? Exatamente. Ou seja, abaixo das médias, né, Molion? Isso, exatamente. Abaixo da média, e sabe que abril já é um mês que, na maior parte do centro-oeste, do oeste da Bahia, do Mato Piba, de maneira geral, abril já é um mês que já começa a ter chuvas baixas, né? Pouca precipitação. Então, muito provavelmente, isso está indicando que abril vai ser um mês mais seco do que o normal, com raríssimas exceções ali em cima de Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul, e a pontinha sudeste do Rio Grande do Sul. E, obviamente, aqui na Minas Gerais e oeste da Bahia, por exemplo, oeste e centro da Bahia, que já chove pouco nesse mês, mas aparece em branco, significando que vai chover em torno da média. Mas, por outro lado, se a média é 5 milímetros em junho, por exemplo, então não faz muita diferença chover 5 milímetros ou não chover nada. Né? Mas o ponto básico é que já, então, eu diria a partir de março, possivelmente da segunda metade de março, já as chuvas começam a diminuir, se estendendo, então, para abril, maio e junho. Tá? Então, mais detalhadamente, talvez tenhamos em abril chuva ao longo da costa leste da Bahia e da costa leste do Nordeste, e talvez chuva um pouco acima da média nessa região do sul do Paraná, Santa Catarina. Isso permaneceria, então, para maio, e o restante do país, centro-oeste até o nordeste, com exceção da costa leste, que pega aí de Salvador até Natal, no Rio Grande do Norte, seria chuvoso, mas o restante do país continuaria com chuvas abaixo da média. Então, de maneira geral, deve-se trabalhar com isso. Janeiro, mês relativamente mais seco na parte norte, costa norte, parte do Maranhão, do Piauí. Depois, fevereiro, bastante chuvoso em toda essa região, inclusive em boa parte do centro-oeste também. E a partir de março, então, já começar
a secar, possivelmente as chuvas já parando de ser chuvas significativas a partir do dia 15, do dia 20 de março. Eu sempre me refiro ao dia 20 do mês, Alex, por causa das efemérides, né, do Sol, que no dia 20 de março o Sol vai cruzar o Equador, indo em direção ao hemisfério norte, né? Então o aquecimento já começa a diminuir na nossa região continental e as chuvas, na realidade, elas começam a diminuir também, porque boa parte dessas chuvas de verão, elas são chuvas que nós chamamos de chuvas convectivas, elas respondem ao aquecimento solar. E a partir do dia 20 de março, o Sol cruza o Equador indo para o hemisfério norte, teoricamente começando o nosso outono, mas na prática, num país tropical, você só tem duas estações, ou a chuvosa ou a seca. Mas o fato de que reduz o aquecimento, então já começa a chover menos, possivelmente a partir do dia 20 de março, Alex. Meu caro Molhon, então, resumindo, trazendo aí as informações arredondadas para quem está acompanhando a gente. Alguns momentos importantes de cuidado, é isso? Evitar o plantio nesses momentos, fazer como é que fala? A deposição de umidade no solo, garantir a umidade do solo nos períodos mais chuvosos, porque vão ter momentos em que a chuva vão diminuir. Exatamente. Tem que. Acho que o ponto-chave de tudo é exatamente esse: forçar a infiltração da água no solo, armazenar água no solo e forçar o sistema radicular da planta a se aprofundar. Então, tomando esses cuidados, eu diria que os veranicos que vão acontecer não devem afetar significativamente. É claro que uma região ou outra, um local ou outro pode ser afetado, mas de maneira geral, acho que não vejo grandes problemas com relação a esse período. E um ponto agora, Alex, saindo do Brasil, né? Caso do hemisfério norte, olhando então os Estados Unidos, o bloco europeu e o bloco asiático. Nos Estados Unidos, nós notamos que já a primeira frente fria entrou no dia 13 de outubro, quer dizer, e derrubou as temperaturas do lado leste das Montanhas Rochosas, que pega estados como Nebraska, South Dakota, Minnesota, Iowa, derrubou as temperaturas para 4 graus negativos na região, e notamos também que todo mês de novembro e agora o mês de dezembro também estão sendo meses um pouco mais frios do que o normal. Então, eu diria que deve haver, ainda que pequena, uma quebra na safra. Até 2 semanas atrás, alguns estados ainda faltavam colher da ordem de 15% a 20%, e já começou a cair neve lá na região. Se você pegar o USDA, quer dizer, o Departamento de Agricultura, ele diz, não, está tudo bem, está tudo uma maravilha, mas precisa tomar cuidado, porque o USDA, ele tende a mentir para evitar esses problemas de bolsa, né, de especulação na bolsa de mercadorias. Mas eu diria que esse mês ainda é cedo para saber, mas provavelmente em janeiro nós vamos ter uma ideia de qual foi a quebra na safra americana. Como eu disse, são 350 milhões de toneladas de grãos que eles produzem, em média, e para cada 1% de quebra dá 3 milhões e meio de toneladas. Se vocês chegarem a uma quebra de 5%, em função do inverno rigoroso que tiveram nesse ano de 2021, plantio atrasado, tá?
seguido de um período seco na primavera, que afetou alguns estados, registraram secas extremas, em estados que são bons produtores, como Illinois, por exemplo, que é o maior produtor de soja. Então, certamente vai haver uma quebra na safra. Eu diria que os preços devem permanecer em alta. Da mesma forma, nós tivemos alguns casos interessantes que ocorreram na Europa, né? Estava nevando ontem na Itália, coisa rara, né, que deve acontecer. Mas tivemos, por exemplo, em março, na França, houve a entrada de uma onda de ar quente vindo do Saara e logo depois, 15 dias depois, entrou uma massa de ar polar. Então, quando entrou o ar quente, as videiras francesas, achando que era primavera, soltaram os brotos. E logo depois veio o ar frio e estima-se que tenha matado 40% desses brotos dos vinhedos franceses, de tal forma que espera-se que a indústria vinícola francesa vai ter um prejuízo neste ano, na safra que começa em agosto, vai ter um prejuízo possivelmente de uns 2 bilhões de euros. E a China, por causa dessa situação que aconteceu, e nós já mostramos no Notícias Agrícolas, aquele giro do Pacífico Norte se acelerando, trazendo água fria de lá do Alasca, o que levou os americanos a interpretarem aquilo como Laninha, porque está na região do Ninho 3.4, mas esse giro, como ele se intensificou, ele jogou água quente no mar da China, e a água quente evapora mais, a umidade entra no continente, e a China sofreu algumas chuvas torrenciais. A inspeção do mapa, esse último mapa que saiu, o mapa semanal da temperatura da superfície do mar, continua águas relativamente mais frias, não temos as características do Laninha, temos água fria, mas não temos as características do Laninha porque não houve acoplamento da atmosfera com as águas frias. Mas você vê águas quentes ainda na costa da China, no mar da China, e agora, então, com a aproximação do inverno, pode causar problemas maiores em nevascas, digamos assim, anormais, né, mais intensas do que o normal, em função do fato de que o transporte de umidade está sendo maior. E para nós aqui, também olhando o mapa, esse último mapa que saiu, mostra que o Atlântico Norte continua quente. E o que é um bom sinal, porque o Atlântico Norte ficando quente, de novo, há maior evaporação, os ventos trazem mais umidade para o interior do continente e é possível que isso seja aí a causa de fevereiro do ano que vem ser um fevereiro um pouco mais úmido que o normal na maior parte do país. Então, os países, lembrando que, minha opinião, olhando para os indicadores climáticos globais, lembrando que há uma tendência de resfriamento do planeta como um todo em função dessas trocas de massa de ar polar e massa de ar tropical, quente e úmida, serem mais frequentes. Então, como vai haver uma mistura, massa de ar polar fria com massa de ar tropical quente, vai haver uma mistura mais frequente. Então, a tendência do planeta nesses próximos 15 anos é de resfriamento, e nós vamos ver, então, principalmente para os países fora da região tropical, nós vamos ver uma frequência maior de invernos rigorosos. No hemisfério sul, a maior parte dos países, a maior parte da área continental está dentro da região tropical. Nós temos um pedaço
da América do Sul fora dos trópicos, um pedacinho da África e um pedacinho da Austrália e Nova Zelândia, que não é muito, mas certamente países como Argentina, Uruguai e Paraguai, e obviamente o sul do Brasil, deve sofrer uma frequência maior de invernos mais rigorosos do que aqueles que aconteceram nesse período de 81 a 2010. Então, fiquem já de sobreaviso, né? E há uma tendência realmente de resfriamento. E na região tropical, o que me preocupa mais é a bacia do São Francisco, deve haver uma ligeira redução de chuva, em alguns casos aí até 20%, em média, para esse período. Lembrando que a análise que nós fizemos da década 2011 a 2020, essa década que se encerrou agora no ano passado, apresentou realmente reduções de 150 a 200 milímetros no total anual nessas regiões, em particular as serras de Minas Gerais, que é um grande problema, nosso grande problema, porque daí nascem os grandes rios, São Francisco, Tocantins, Araguaia, que correm em direção ao Equador, mas também nasce o Rio Grande e o Rio Paranaíba, que se juntam, formando o Paraná, e o Rio Paraguai, que alimenta o Pantanal. E, felizmente, nós estamos com uma perspectiva bastante boa de chuvas agora em dezembro e janeiro nessa região, que deve recuperar, em especial, os reservatórios e, claro, a cabeceira, as nascentes desses grandes rios. Mas, de maneira geral, tome muito cuidado em não comercializar as safras de 2022, porque eu acho que vai haver uma quebra maior, principalmente no hemisfério norte, e os preços devem permanecer em alta. Eu acho que já a partir do final de dezembro, início de janeiro, quando nós soubermos um pouco mais sobre as safras no hemisfério norte e também olharmos como está o inverno, pode ser que o inverno desse ano nos Estados Unidos está pintando ser rigoroso, então deve afetar a safra americana que seria colhida então no final do ano de 2022, lá para setembro, outubro, né? Então, fiquem de olho, porque realmente os preços podem continuar em alta. Por um lado, para o produtor rural é bom, tá? Porque ele ganha mais com o mesmo esforço e o mesmo investimento. Por outro lado, para a população como um todo, não é bom, porque subindo a soja, subindo o milho, que são insumos básicos para as rações animais, sobe o frango, sobe o porco, sobe o boi, né? E com isso a população de baixa renda não tem condições de adquirir com esses preços altos. Mas, infelizmente, como eu disse, é de se preparar, porque nesses próximos 10, 15 anos nós vamos ver mais anos semelhantes a esse que passou, Alex. Muito bom. Meu amigo Luiz Carlos Molhon, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais de clima e tempo. Aproveito, Molhon, para agradecer muito a sua parceria, a sua presença aqui no site ao longo desse ano de 2021 e já aproveito para deixar o convite feito para que em 2022 a gente possa atualizar essas informações para os nossos amigos internautas. Um grande ano para você, Molhon. Para vocês também aí, muito sucesso. Vocês sabem que é muito importante Notícias Agrícolas. Chega a uma imensidão de pessoas. É muito importante para vocês levarem a informação a mais precisa possível.
porque isso realmente vai ajudar o produtor a produzir mais e com isso ganha o país. Também um bom Natal e um feliz Ano Novo para todo mundo e vamos esperar que as safras sejam boas. Um abraço. Valeu, Molhon, um abraço para você. Tá aí então Luiz Carlos Molhon, climatologista, aqui com a gente nesse boletim especial de final de ano, com dicas muito importantes para você. Você que viu os mapas, que entendeu o que o Molhon quis dizer, atenção para períodos críticos, atenção para momentos delicados de falta de chuva, mas, segundo o Molhon, se você estiver protegido, se você pensou em fazer aquela reserva de umidade no solo, se você pensou em preparar o seu terreno para atravessar esse período de veranico, tá tudo bem. Aparentemente a gente vai ter aí um bom resultado nas safras, seja a primeira, seja a segunda safra, obviamente com algumas peculiaridades em algumas regiões do Brasil. Grande abraço para você, até a próxima. Daqui a pouco tem outro boletim especial. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.